cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa, mas eu não vou deixar de ser Vasco. Barra Mansa vai virar baile, Barra Mansa vai virar baile. Rapaziada, dia 29 de setembro, festa da 21ª família MC Darlan ao vivo e a cores, vai fazer Barra Mansa virar baile, então você não pode perder. 29 de setembro, 21ª família, já sabe tudo, né? Vai virar baile, MC Darlan ao vivo e a cores. Então, esqueça tudo, vem com nós. São Januário, com certeza. Ainda mais por toda a história da competição até agora. São Januário é a nossa casa, como você falou, é o caldeirão. Então eu acho que é importante a gente fazer os adversários se sentirem incomodados, né? Na verdade, estou muito feliz com o meu momento aqui no Vasco. E a gente sabe como é o futebol, a gente sabe como as coisas funcionam. Salve, salve, saudações vascaínas, cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos de norte a sul, de leste a oeste do nosso país ou qualquer canto do nosso planeta, de repentemente da nossa galáxia. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Nós estamos aqui, é claro, para falar do nosso Vascão. Logo de cara, bom dia, né? É um ótimo dia para todos vocês que estão se acordando. Boa noite para você que está chegando da noite, que está indo dormir, chegando do trabalho, né? Brincadeiras à parte, mais o domingão que estamos aí adentrando, 29 de setembro de 2024, diga-se de passagem, hoje é aniversário aqui da minha cidade, Resende, né? Completando aí 200 e tarará, eu nem sei qual é a idade da minha cidade, eu sei que tem mais de 240 anos. Feliz aniversário à nossa querida Princesinha do Vale, né? A nossa querida Resende. Meus amigos, olha só, logo de cara aqui, não posso deixar de falar, sabe por quê? Barra Mansa vai virar baile. É o seguinte, gente. Em Barra Mansa, hoje, tá, a partir de 1h da tarde, no sítio Estrela Federal, no bairro Cantagalo, vamos ter aí show de MC Darlan, DJ Marcinho, bateria, grupo de pagode, tudo isso, R$10 a entrada e você consome a bebida aqui da sua preferência no local. Área, vai ter churrasco, área para criançada e telão para o jogo de logo mais entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Álvaro Silva, que festa é essa? Gente, é aniversário da 21ª família da Força Jovem, né, aqui do sul do estado do Rio de Janeiro, no caso da cidade de Barra Mansa. Tá todo mundo convocado, todo mundo convidado, uma rapaziada bem legal de Resende vai se fazer presente, de Itatiaia, né, de Penedo, até mesmo aqui de Visconde de Mauá, Volta Redonda, uma galera do Rio. Então, se sintam, né, todos vocês convidados para essa grande festa aí da 21ª família de Barra Mansa. Dito isso, meus amigos, olha só, acompanhe nosso vídeo até o final. Tem muita polêmica, não tem tanto assunto assim que tem ó, se liguem, hein? Se liguem, tem YouTube enganando vocês aí, hein? Tem youtuber enganando o torcedor, falando, lacrando e depois encravando, porque tá falando mentira. Tá, então por isso que eu prefiro chegar aqui, falar 2, 3, 4 assuntos só, trabalhar com a verdade, dar minha opinião. Ainda assim tem um ou outro que ainda me critica, mas já valeu, vida que segue, do que ficar inventando história. Já criei canal por conta disso, para parar com a mentirada. Eu cansei de ser enganado e agora eu quero trabalhar com vocês com a verdade, então fiquem ligadinhos. Tem muito canal sensacionalista que chega um dia que não tem assunto para falar, começam ou a ressuscitar assunto de 20 dias atrás, ou começam a criar, né, a famosa fake news, a notícia falsa. Então fiquem ligados. Olha só, quero falar com vocês, vamos falar hoje sobre a base forte, vamos falar sobre a Copa do Brasil, tá pegando fogo, uma polêmica sem precedentes. Pedrinho falou muito sobre essa parada aí. E vamos falar também, é claro, sobre o assunto mais importante de hoje, nesse domingão, que é o clássico do futebol nacional, Cruzeiro e Vasco da Gama, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 18h30 da tarde. Então bora lá, aperte seus cintos que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre.
meus amigos, é isso aí. Então bora lá, direto e reto ao que nos interessa, que é falar dos assuntos inerentes ao nosso gigante da colina. Galera, vamos entrar direto então na maior polêmica desse final de semana, né? Deu pano pra manga nesse sábado, tá dando pano pra manga já na manhã desse domingo, né? Eu tô falando da situação envolvendo a semifinal da Copa do Brasil. Para começo de conversa, a mulambada, a imundiça, né? O urubu, né? Vai mudar lá a data do jogo contra o Corinthians e vai ser beneficiado também. O próprio Pedrinho falou disso, já eu vou colocar na íntegra o pronunciamento do Pedrinho para vocês acompanharem, tá? Já. Aí o que acontece? Na manhã de sábado, tá? A dona Confederação Brasileira de Fanfarronagem, né? Confederação Brasileira de fofoquinhas, não sei, de qualquer coisa, menos de futebol, a porcaria da CBF, tá? Pra você que fica me chamando de mal educado, me desculpa, tá? Tá incomodado também, vai ver outro canal, tô sem paciência hoje, tá? Com todo respeito. Mas assim, não dá também pra eu, vascaíno, ficar falando educadinho com a dona CBF, que é um lixo. A verdade é essa, tá? A porcaria da CBF entrou em contato com o Pedrinho na manhã desse sábado, né? Com o Pedrinho, não, perdão, com o Vasco, né? Pra resumir a parada, pra sintetizar melhor. Entrou em contato com o Vasco, olha só... tem a possibilidade de vocês cederem aí, de deixar a gente alterar a data da Copa do Brasil, do jogo de volta, do dia 17, coisa e tal? Pedrinho, o Vasco falou, não. Se for para alterar, antecipa para o dia 16, para terça-feira, mas não posterga o jogo. Foi o pedido do Vasco inicialmente. Aí o engraçado, a CBF no primeiro momento falou, então tá bom. O engraçado é que, durante o decorrer dessa semana, o Atlético Mineiro e a dona Amazon Prime já estavam divulgando por conta própria, por sua própria conta e risco, que o jogo seria quarta-feira, 7h15 da noite, antes mesmo da CBF definir. A gente estava falando sobre isso, nós falamos sobre isso na quinta, falamos sobre isso na sexta, sobre essas palhaçadas aí. Né? A gente cobrei aqui um posicionamento do nosso presidente, do Pedrinho. E agora ele se posicionou. E aí, como se não bastasse toda essa situação, o que a CBF nos faz? A CBF marcou o jogo de volta da Copa do Brasil para o dia 19, tá? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo? Dia 19, tá bom? Colocando esse jogo aí num sábado, 6h30 da tarde, gente. Sábado, 6h30 da tarde. Olha que horário estranho. Para se assistir, para se transmitir um jogo de Copa do Brasil. Né? Olha aí que coisa estranha. Eu falei para vocês que ia antecipar de quarta para quinta, mas na verdade a 17 seria quarta, né? 17 quarta, quinta 18, sexta 19. Não, 17 seria quinta-feira, né? O Vasco deu a possibilidade para antecipar para quarta. CBF não quis e jogou para sábado. Quando jogou para sábado, eu pensei, se botar 9 da noite vai ficar bacana. Não, botaram 6h30, já não gostei do horário. Tá bom. Aí, como se não bastasse, o que eles fizeram? Aquele jogo contra o São Paulo, eles remarcaram. Isso mesmo, eles remarcaram. O bonitinho lá do Avelar, da CBF, remarcou esse jogo, sabe para quando? Vocês não sabem? Então eu vou falar para vocês, pro dia 16. Pro dia 16. Terça-feira, se eu não me engano. 9h45 da noite, dia 16, o Vasco joga contra o São Paulo, sabe aonde? Lá em Brasília, no Mané Garrincha. Aí o Vasco vai ter que voltar para jogar aqui no Rio, em São Januário, a decisão da Copa do Brasil. Então, quer dizer, o Atlético Mineiro não podia jogar o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Fortaleza ou o jogo contra o River Plate pela Libertadores, porque ia ficar inviável, ia ficar fora de mão, ia ficar cansativo. Mas o Vasco pode, então, pegar um avião e parar lá em Brasília para jogar o jogo contra o São Paulo no dia 16 e jogar no dia 19 aqui no Rio, num sábado à noite, nos embalos de sábado à noite. Então já virou uma patifaria sem precedentes. A CBF perdeu toda a credibilidade, já não é de agora, se eu sou o presidente do Vasco, eu começaria a encabeçar um novo grupo aí para pular fora desse campeonato brasileiro e criar um novo campeonato brasileiro. Tá? Dane-se, se vai ter só 10 times, vai ter que trazer time de fora, não interessa. No início é assim, depois tudo se ajeita, depois todo mundo resolve voltar para o campeonato.
Porque enquanto os times ficarem sendo subservientes, abaixando a cabeça, aceitando tudo que essa entidade lixo do nosso futebol impõe, o nosso futebol vai continuar sendo essa M, vários pontinhos, reticências, se é que vocês me entendem. Então, mais uma vez, senhor Edinaldo, palmas pra você. Conseguiu acabar com a Copa do Brasil. Olha a cagalhopança que esses caras estão fazendo com o futebol, gente. Olha a lambança que eles estão fazendo no futebol. Aí, para não ficar só no que eu estou falando, eu vou colocar um vídeo do Pedrinho falando sobre essa situação. Ele se pronunciou ao lado de Marcelo Santana, o diretor de futebol do Vasco. Tá? Caso esse vídeo suma, porque a gente tomou um direito autoral, vamos torcer para que não. Então é o seguinte, acompanhe esse conteúdo, esse pronunciamento, que eu já volto para a gente dar continuidade nesse assunto. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo, porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, como o nosso presidente acabou de falar, vocês viram, só falta o Atlético Mineiro escolher o árbitro para o jogo. Só falta isso. Só falta o Atlético Mineiro botar lá os dirigentes deles na cabine do VAR e só falta o Atlético Mineiro escolher o árbitro. O próprio Pedrinho falou. Isso é bacana o Pedrinho falar, porque quando a gente fala aqui, muita gente acha ruim, fica dando ataque de calcinha, aquela loucura. Agora o presidente do Vasco falou. Pedrinho demorou, mas falou. Demorou, mas falou. Então assim, tá virando bagunça. O Vasco tá sendo prejudicado na Copa do Brasil. Sabe por quê? Porque o Palmeiras, ele pagou um preço muito alto por não conseguir conciliar o seu bom elenco para disputar 3 frentes. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Que preço foi esse? A eliminação da Copa do Brasil e da Libertadores e agora briga pelo Brasileiro. O Urubu da Gávea, o nosso maior rival. A gente amou isso? Amamos, é claro. Mas o Urubu também pagou um altíssimo preço. Por uma questão de calendário, data FIFA, lesão e uma situação aí envolvendo essas 3 competições. Com isso, o Urubu também rodou da Libertadores. O que acontece? Por que agora o Atlético Mineiro, ele tem um totozinho, o totô, né? A fezes, né? O excremento, né? Então quer dizer agora que o Atlético Mineiro tem um totô mais cheiroso do que Vasco, do que Urubu e do que Palmeiras? É isso mesmo que eu tô vendo? É isso que a gente está observando? Sinceramente, uma Copa do Brasil que estava sendo esplêndida até aqui, um mata-mata irretocável, bem bacana, muita polêmica de arbitragem aqui ou acolá, mas estava se levando ali na medida do possível, né? E agora me jogam esse balde de tinta em cima da parada toda. Então, quando eu falo aqui no canal que a gente tem que parar com essa palhaçadinha também.
União com o Palmeiras, União com o Atlético Mineiro. Os caras estão só empurrando no Vasco, tá? Porque ano passado o Vasco foi roubado dentro do Allianz Parque contra o Palmeiras, naquele gol que o Paulinho Paula fez. No lance que o Verratti teria participado do lance, o Verratti não estava impedido, o Vasco foi roubado na cara dura, tá? Fomos roubados de novo no último jogo contra o Palmeiras, num pênalti pro Vasco, que era falta, era para ser pênalti, não, foi marcado falta, era para ser pênalti, no final das contas, a bola foi no pé do Palmeiras, né? Todo mundo viu aí. Aí agora, o Atlético Mineiro, amizade com o Vasco, não sei o que, eles estão cagando pro Vasco, tá? Eles estão cagando pro Vasco, porque no dia que o Coutinho voltou pro Vasco, o Paulinho só fez assim, o Paulinho que joga lá, cria aqui do Vasco, fez um vídeo e falou, fala Coutinho, meu parceiro, tal, boa sorte aí pra você, bem-vindo ao Vascão, não sei o que. Os caras do Atlético Mineiro, a diretoria, já ficaram dando ataque de pelanca lá, ficaram tudo putinho com o Paulinho porque ele fez isso. Não, porque você não pode fazer isso, que você é atleta do Atlético Mineiro, você não joga mais no Vasco, não sei o que. Ali já mostraram as garrinhas deles. Beleza. Aí agora, o que o Vasco tem a ver? O que o Vasco tem a ver se o Atlético tá na Libertadores, tem jogo do Brasileirão e tá na Copa do Brasil? Problema é do Atlético Mineiro. Problema é do Atlético Mineiro. Ema, cada um com seus problemas, né? Brincadeiras à parte, cada um com seus problemas. Vocês me entendem? Então, já passou da hora também. Sabe? Assim, é muito bacana. Eu, particularmente, tenho amigos atleticanos que torcem pro Galo. Mandar um abraço pro meu amigo Leno, gente fina pra caramba, que torce, atleticano. Tem vários amigos palmeirenses. Eu sou descendente de italiano, tem parentes em São Paulo que torcem pro Palmeiras, que torcem pro Corinthians, enfim. E vida que segue. Agora, a amizade no boteco, na resenha, é uma coisa. Dentro de campo, diretoria, não tem mais que ter amizade entre Vasco e Palmeiras, entre Vasco e Atlético. Acabou essa porra. Desculpa até a palavra chula, mas acabou essa palhaçada. Porque enquanto o Vasco fica levantando bandeirinha branca de amizade com esses caras, eles estão empurrando o fumo no Vasco toda vez que eles podem. Eles só pensam no pirão deles. Aquela velha máxima, primeiro o meu pirão, o resto que se lasque. E o que está acontecendo é isso. Eles estão vendo só o lado deles, o umbigo deles, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, e fica o Vasco aí lambendo. O Vasco não precisa de Palmeiras nem de Atlético pra porra nenhuma. Pronto, eu falei. O Vasco tem 126 anos de história. O Vasco é tetracampeão brasileiro, tricampeão da América. Torneios e mais torneios aí. O Vasco é pioneiro. Primeiro time a ter um grande estádio no futebol brasileiro. Primeiro time a colocar atletas negros e operários para atuarem com a nossa camisa. O Vasco sempre foi locomotivo, o Vasco sempre foi diferente, o Vasco sempre foi cabeça e não cauda. Estão achando que o Vasco virou vagão para acompanhar a onda dos outros. Maria vai com as outras. Isso aí não, isso aí tem um time aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo conhece muito bem, que joga de preto e vermelho, que é o famoso Maria vai com as outras, que é o Mulambo da Gávea. Inclusive, a torcida deles é assim. Cada 10 torcedores do Mulambo da Gávea, 3, 4 sabe falar a escalação do time, os outros 6, 7 não sabem. Só fala assim, eu torço, porque a Maria vai com as outras. Porque se amanhã o Vasco ganha 2 Brasileirão direto, essa meia dúzia que torce pro Mulambo pula o muro porque o muro tá baixinho. A verdade é essa e comigo o papo é reto. O Vasco não tem que ficar se apequenando. O Vasco não tem que ficar pagando pau pra esses clubes. Não tem que ficar de amizadezinha. Já passou da hora de acabar com esse negócio de amizade. A Leila Pereira tava lá em Brasília, vendo o jogo. Ok, até aí, né? Ela é presidente do Palmeiras, vida que segue. Mesmo que não fosse também, ela tinha direito de estar lá. Saiu o gol do Palmeiras, estava lá comemorando. O Pedrinho falou que o Vasco ia reclamar na CBF, mas o assunto acabou em pizza. Ou não sei, talvez uma taça de vinho, não sei, só um pensamento meu aqui. Mas morreu o assunto. Então, passou da hora já. Já passou da... Ô, Pedrinho, se o Vasco deve alguma coisa para essa porcaria de CBF, paga logo, Pedrinho. Pelo amor de Deus, paga, Pedrinho, paga. Paga, Pedrinho. Paga, Pedrinho. Pelo amor de Deus, não fica devendo um centavo para essa porcaria de entidade. Pelo amor de Deus, Pedrinho. Corta a relação com essa imundícia chamada CBF. Corta a relação. Com o presidente do Galo e com a presidente do Palmeiras é só bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe aquele colega do trabalho, da escola, da faculdade, que não vai com a sua cara, é falso com você, adora reganhar os dentes para você, mas pelas costas fala mal, cria intriga, bota você em cilada. E você já pegou a visão dele? Você só fica dando corda.
Você não fala nada, faz de conta que não sabe de nada. Ele vem falar contigo, você fala, ei, Alfredo, beleza, tudo bom? Virou as costas, acabou ali, filho. Você não vai botar um cara desse pra sentar na mesa com você, não vai levar dentro da sua casa, não vai convidar pra sair contigo, não vai ser teu parceiro, não vai ter o WhatsApp dele. É só bom dia, boa tarde, boa noite. É essa mesma relação que o Vasco tem que passar a ter para com os clubes de futebol aqui no Brasil, que tratam o Vasco como um clube pequeno. Porque a partir do momento que o Palmeiras fez o que faz com o Vasco, o Atlético Mineiro está fazendo o que está fazendo, estão tratando o Vasco como se o Vasco fosse minoria, como se o Vasco fosse menos forte, como se o Vasco não tivesse voz, como se fosse, vamos dizer assim, aquele irmão caçula mais fraco, que o irmão mais velho fala, ei, pirralho, fica aí, não se mete. Estão tratando o Vasco dessa forma. Então o Pedrinho tem que começar a agir da maneira que eu estou falando. Quem sou eu na fila do pão para ensinar alguém a agir, mas é só um exemplo. Valeu, beleza, já é, tá, beleza, tá, bom dia, tá, boa tarde, boa noite, acabou. Quer contratar, quer comprar um jogador do Vasco? A multa é 20 milhões de euros, é 20 milhões de euros e pronto. Nem 19 milhões, nem 21, é 20. Não facilita nada para essas porcarias desses times aqui do Brasil. Não pode facilitar, não pode. O Palmeiras mesmo chegou aqui no Vasco uns anos atrás e levou o zagueiro Luan por 10 milhões de reais. Agora vai lá o Vasco bater na porta do Palmeiras para contratar algum jogador, para ver se o Vasco vai tirar alguém de lá com 10 milhões de reais. Vai tirar sim, o jogador do Sub-20. Vai tirar sim, o jogador do Sub-20 por 10 milhões de reais. E olhe lá, que se for uma joia é 100 milhões de reais. Essa é a grande verdade. Atlético Mineiro, a mesma coisa. A mesma coisa o Atlético Mineiro. Ah, Álvaro, mas o Vasco deve o Atlético Mineiro porque comprou o Jair, coisa e tal. Beleza, tá pagando. Tá pagando. Quem fez a dívida foi a 777, mas o Vasco tá pagando. E outra coisa, o Atlético Mineiro não deve ninguém não? Porque até onde eu sei, tá devendo até as calças que veste. O Atlético Mineiro tá devendo até as calças. Tá? Isso ninguém fala, isso a Globo não mostra. Estão de arena nova e não sei o quê, mas estão devendo até as calças. Então, eu acho que a questão da dívida de Jair, Vasco e Atlético não tem nada a ver nessa situação. Até a questão do próprio Paulo Henrique, o lateral direito, tem nada a ver. Não tem nada a ver com essa situação. O que tem a ver é que o Atlético Mineiro não tem elenco, o Bernard se machucou, o Davidson não pode jogar a Copa do Brasil, o calendário está apertado, porque até então eles estavam quietinhos. Eles não sabiam se iam avançar na Libertadores, aí passaram de fase. Não, pera aí, tem que mudar. Aí a porcaria da CBF pergunta pro Vasco se pode mudar, o Vasco fala que não. Aí, algumas horas depois, a CBF vai lá e muda assim mesmo. Então, pra que perguntou? Só pra ser autoritária? Só pra a balança pesar apenas pra um lado? Por que nesse caso da CBF, o pau que deu em Chico não deu em Francisco? Porque o Vasco, como o próprio Pedrinho falou, jogou também esfacelado, cansado, com um espaço muito curto de um jogo para outro, contra o Atlético Paranaense. Quase fomos eliminados da Copa do Brasil, se é que vocês lembram disso. É claro que vocês lembram. E aí ninguém falou porra nenhuma. Ninguém falou nada. O Vasco jogou contra o Atlético no Rio, viajou, foi para Salvador, jogou contra o Vitória, voltou, jogou contra o Atlético de novo, voltou para cá pro Rio, jogou contra o Mulambo. Aí agora foi para Brasília, jogou contra o Palmeiras, agora vai jogar contra o Cruzeiro e nós não estamos reclamando. O Flamengo passou por isso, São Paulo passou por isso, Fluminense passou por isso, Cruzeiro passou por isso, Cuiabá passou por isso, Vitória, Juventude, Grêmio, Internacional, ninguém fez porra nenhuma. Aí quando numa semifinal de Copa do Brasil, para favorecer o Atlético Mineiro, porque tem investimento, porque o patrocinador não admite isso, porque a televisão quer... Dane-se a emissora. Quer transmitir tudo num horário só, é problema deles. O Vasco não tem nada a ver com isso. Tá tudo muito errado. Eu tô pé da vida com essa situação. Botaram um jogo de semifinal de Copa do Brasil para sábado, 6h30 da noite. E me colocam 3 dias antes um jogo lá em Brasília contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mas o bonitinho do Atlético Mineiro não podia jogar contra o Vasco, depois ir para Fortaleza e depois ir para Buenos Aires. A CBF, por exemplo, não poderia pegar a porcaria do jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro e alterar a data
para ter um espaço então entre o jogo do Vasco e o jogo do River na Libertadores? Por exemplo, duvido que o Galo fez essa palhaçada toda com a Conmebol. Eu duvido. Porque lá na Conmebol os times brasileiros não apitam, né? Na Conmebol os caras só favorecem os argentinos. Papo é reto, galera. Papo é reto. Aí na Conmebol o Galo não tem voz. Aí aqui na CBF, como disse, o Pedrinho foi muito feliz no que ele falou. Muito feliz, rapaziada. Só falta o Atlético Mineiro colocar o árbitro lá para apitar. Só faltou isso. Marcou hora, marcou data do jogo de ida, do jogo de volta. Só falta os caras colocarem aí, fazer lá, experiência do Galo. O sócio, o torcedor que tem 5 estrelas lá, vão jogar as bolinhas pra cima, vão sortear. Ah, você, meu torcedor do Atlético, é você que vai pro Rio pra apitar o nosso jogo contra o Vasco. Só falta o Atlético Mineiro fazer isso, pô. Tá de brincadeira. Como diria aí o Joel Santana, tá de sacaneio de Domingue. Tá de sacanagem com a minha cara, gente. Sabe? Uma vergonha. A CBF, para mim, se resume em apenas uma palavra. Vergonha. Pronto, falei. Agora vamos mudar de assunto aqui, eu quero falar com vocês sobre a nossa base, isso mesmo, base forte, tá? O nosso Vasco entrou em campo sub-20, entrou em campo na manhã de ontem, sabadão, aqui no Rio, em São Januário, contra o Fluminense, partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca. Nosso Vascão estava perdendo de 1-0, o tricolete da Laranjeira ficou ali encerando, ficou ali enxugando o gelo, fazendo cera o jogo inteiro com o regulamentozinho embaixo do braço, achando que ia passar de fase. No apagar das luzes, nos acréscimos, escanteio, cobrança de escanteio, e o nosso menino Léo Jacó marcou para o nosso gigante. Com isso, o nosso Vascão vai disputar a final do Campeonato Carioca Sub-20 diante o Mulambo da Gávea nos próximos 2 sábados, tá, gente? Isso mesmo, no próximo sábado aí teremos então o primeiro confronto e no outro sábado aí, né, o jogo de volta da grande final do Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Flamengo no Sub-20. Lembrando que o Vasco é o atual campeão da competição. Ano passado a gente levantou esse caneco, já estamos na final aí para quem sabe, né, buscar esse bicampeonato. Agora eu quero falar com vocês, meus queridos, sobre o assunto mais importante desse domingão, até pelo menos às 8h30 da noite. Eu tô falando de Cruzeiro e Vasco da Gama, Vasco e Cruzeiro no Mineirão às 18h30. É o seguinte, mais de 32 mil ingressos foram vendidos para essa partida, casa cheia, o gramado apresenta boas condições, o elenco do Vasco chegou aí na noite de sábado, finzinho da tarde, para o início da noite de sábado na capital mineira, foi recepcionado daquele jeitão, naquele pique pelos torcedores, uma linda festa, os jogadores do Vasco ali, Léo Jardim, Piton, Felipe Coutinho, Verrete, Dimitri Payet, Hugo Moura, todos os nossos jogadores, até o próprio Jair, que eu vou falar dele já já, o Pedrinho, todo mundo ali dando autógrafo, falando com a torcida, né? Aquele momento bacana que tem aquela experiência com o torcedor ficou ali em BH esperando na frente do hotel durante horas, esperando o nosso plantel chegar, os nossos jogadores. 29 jogadores viajaram para Belo Horizonte, vale lembrar que lá de Belo Horizonte o Vasco vai ficar lá para jogar contra o Galo, né? Vai ter esses 2 jogos, então o que acontece? O Vasco já levou o plantel, já visando essas 2 partidas, né? Bem bacana essa situação. Aí é o seguinte, o volante Jair está se recuperando de lesão no joelho, ele tá treinando com bola já com o elenco. E a diretoria do Vasco e a comissão técnica levaram Jair, isso mesmo, levaram Jair com o plantel, tá, gente? Isso mesmo. Por quê? Ele vai pro jogo? Não. Levaram ele pro plantel por quê? Para ele não ficar fora dos treinamentos. Porque eles entendem que o Jair, se ficar fora, e é verdade, né, uma lógica, né, se ele ficar fora dos treinamentos, ele perde o ritmo, com isso atrasa, né, vai retardar a volta dele aos gramados com a camisa do nosso gigante. Com isso, Jair então está acompanhando a nossa delegação em Belo Horizonte. Deixa eu falar com vocês aqui agora sobre os jogadores relacionados para esse confronto. Vamos lá então. Então, como vocês já acompanham na sua tela, então vamos acompanhar aí os relacionados: Alex Teixeira, Felipe Coutinho, David, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues, Galdames, Hugo Moura e Jair. Olha, gente, eu esqueci, hein? Jair, o Jair tá no meio, tá relacionado, hein? Jean Davi, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Dimitri Payet, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Rayan, Robert Rojas, Rossi, Juan Esforza, Souza, Verrete e
Vitor Luiz. Esses são os jogadores relacionados que viajaram, né, com a nossa delegação para a capital mineira, Belo Horizonte, já visando o confronto tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil. Então, os jogadores que foram relacionados dentro dessa lista, eu quero esmiuçar para vocês aqui uma possível escalação do Vasco, tá, gente? Então, vamos falar também do nosso rival, né? Vamos começar pelo dono da casa, pelo adversário da rodada do dia, que é a equipe do Cruzeiro. Meus amigos, olha só, o Cruzeiro pode vir a campo com Cássio ou Anderson. Cássio é dúvida, que teve um desconforto na coxa. Na lateral direita, o William. E a dupla de zaga, Zé Ivaldo e Vidalba, né? E Marlon ali na esquerda. No meio-campo, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. No ataque, Lautaro Dias, Gabriel Veron e Caio Jorge. Essa é a provável, possível equipe do Cruzeiro, tá, gente? A beira do gramado não será Fernando Diniz, mas será o auxiliar técnico Eduardo Barros, que vai ficar à beira do campo comandando a equipe mineira. O nosso gigante da colina deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, Maicon e Léo na zaga. Pode ser que o João Vitor entre no lugar de Léo Pelé. Acredito eu que não entre, mas pode ser que entre. Lucas Piton na esquerda, um meio campo com Hugo Moura, Juan Esforza, Dimitri Payet ou Felipe Coutinho e um ataque formado com Emerson Rodrigues, David e Pablo Verrete. Na minha humilde opinião, eu entraria com Felipe Coutinho no lugar do Payet, deixando o Payet como opção pro segundo tempo, já que o Payet não gosta de ser banco, é bom dar um susto nele para quem sabe ele volta ali a ter um pouco mais de personalidade. Bola ele tem, só falta um pouco mais de coragem para chamar pro drible e para finalizar em gol. Essa é a minha opinião. Se tratando da zaga, apesar dos apesares, o Vasco tem 3 jogos que não ganha, mas essa zaga já tem 3 jogos também que não está comprometendo. Não sei, se mexer seria uma boa, poder até mesmo rachar o elenco. Não sei, tá? E o meio-campo, por exemplo, para dar mais liberdade pro ataque, poderia, no lugar do Esforza, deixar ele ali pro segundo tempo, que é bom jogador também, colocar o Matheus Carvalho na marcação. Né? Com isso, eu tiraria o David do ataque e colocar, na minha opinião, eu aqui no videogame, tá? Eu colocaria o Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues e Verrete. Tá? Isso mesmo, deixaria o Felipe Coutinho e o Emerson Rodrigues flutuando cada um de um lado com liberdade para trocarem, né? Ó, vamos trocar, vai, vem você para cá, eu vou para lá. E o Verrete ali, né, de centroavante, e eu colocaria ali justamente o Matheus Carvalho para dar uma marcação, uma solidez maior no meio-campo, justamente para liberar os homens de ataque. Agora, na segunda etapa, é bem provável que o Maxime Domingues entre, ele que entrou bem no último jogo, vem treinando bem, né? E vocês observam que o Ryan não deve começar na equipe titular, ele que acabou aí tendo uma infelicidade, né? Fez a famosa entrega de paçocas no último jogo, né, meus amigos? Então é o seguinte, o Cruzeiro busca uma reabilitação, mandou o treinador embora, né? Tá ali patinando já algumas rodadas ali, querendo brigar por alguma coisa a mais, né? Já tá brigando, né? E o nosso Vasco também vem tentando se reabilitar, já 3 jogos aí sem se encontrar com a vitória, né? 1 pela Copa do Brasil e 2 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. A gente vem de um empate com o Urubu e uma derrota por Palmeiras, uma vitória fora de casa sobre a equipe do Cruzeiro seria emblemática, até porque o Vasco não vence o Cruzeiro em solo mineiro há 7 anos, né? Seria aí um tabu, que é mais um, né, que a gente derrubaria na temporada 2024, né? A gente tivemos também aí jogos, né, na noite desse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí Botafogo e Grêmio, né? Botafogo e Grêmio empataram em 0-0 e tivemos também Palmeiras e Atlético Mineiro, né? O Palmeiras que abriu o placar, o Galo empatou com o Hulk no finalzinho, no apagar das luzes. Rafael Veiga deu números finais para a partida, 2-1 para o Palmeiras. E o Botafogo empatou em 0-0, como eu já acabei de mencionar, em um jogo quente, muito polêmico no Mané Garrincha, diante a equipe do Grêmio, tá, gente? Então, teremos aí 8 jogos encerrando essa rodada. Teremos um jogo às 11 da manhã, Juventude e Bragantino. Teremos também às 4 da tarde aí, ó, vamos ver, tem 3 jogos às 4 da tarde. São Paulo e Corinthians, o clássico, né? É um clássico do futebol paulista. Fortaleza e Cuiabá, Atlético Goianiense e Fluminense. Às 18h30 teremos Cruzeiro e Vasco, Internacional e Vitória, Bahia e Criciúma, né? E aí teremos às 8 horas da noite Flamengo e Atlético Paranaense. Esses são os jogos que teremos aí fechando, né, encerrando no caso a 28ª rodada do
do Campeonato Brasileiro. Agora é o seguinte, gente, eu quero que vocês acompanhem também, né, um trecho da entrevista do nosso goleiro Léo Jardim, né, ele que concedeu a entrevista, falou do seu momento no Vasco e tal, então acompanhem também que eu já volto. La barrière deviendra une danse. Le Vasco est pour ceux qui croient. O Vasco é para quem acredita. La barrière deviendra une danse. Ah, essa aqui, a barreira vai virar baile. Mas lê pra gente em francês. La barrière deviendra une danse. A barreira vai virar baile. Ici c'est Vasco, putain. Aqui é Vasco. Ici é Vasco, putain. Aqui é Vasco, porra! Sempre tem a discussão, principalmente agora em fase decisiva de Copa do Brasil, né? O Maracanã cabe mais gente, São Januário é o Caldeirão. Pro jogador, é melhor jogar onde? Eu acho que São Januário, com certeza. Ainda mais por toda a história da competição até agora. São Januário é a nossa casa. Como você falou, é o Caldeirão. Então eu acho que é importante a gente fazer os adversários se sentirem incomodados, né? Fazer o fator casa realmente valer. Então eu acho que se eu pudesse escolher, com certeza seria São Januário. Eu fico por aqui, um casaca no coração de vocês e tamo junto, porque quando houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!